Oficialmente, boa noite. Meu nome é Armando Falcone Filho, eu sou natural de Astolfo Dutra e estou em Juiz de Fora há 35 anos. Os primeiros 6 anos eu frequentei o Centro Espírita Ivon Costa, saí com um grupo de amigos e fundamos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Depois de 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, saímos e fundamos a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. O nosso site é www.feac.org. A FEAC vai completar agora, em maio, 27 anos, no dia 6 de maio. Divaldo faz aniversário dia 5, nós fazemos aniversário dia 6 de maio. Nestes 25 anos, 26 anos, já quase 27 anos, já passaram na FEAC mais de 1.000 trabalhadores. Hoje nós temos como TVAGs, trabalhador voluntário ativo no bem, mais de 500 companheiros com tarefas as mais diversas. Qual é o fim, a finalidade, o objetivo da doutrina espírita? Oferecer material para você pensar, raciocinar sobre quem você é, de onde você veio, por que e para que está aqui e para onde irá depois, não da sua morte, porque você não morre, da morte biológica, da morte do instrumento ou ferramenta que você utiliza, que é o corpo físico, com cerca de 150 trilhões de células, até que o microscópio eletrônico fique melhor e eles descubram que o número é maior. Muito bem, o Espiritismo é uma ciência, porque analisa fatos. O Espiritismo é uma filosofia. Filosofia vem do grego philo, amor, sofia, conhecimento, amor ao conhecimento. E religião, não no conceito de religião do século XIX, porque o conceito de religião do século XIX, vindo a palavra religião do latim, religare, quer dizer, voltar a ligar a criatura com o Criador. O conceito de religião tinha hierarquia, graus, os mais diversos. No caso do catolicismo, tem o sacerdote, tem o monsenhor, tem o cônego, tem o bispo, cardeal, papa, etc. No caso das igrejas reformadas, tem o presbítero, tem o pastor, tem os mais diversos graus. A religião no conceito do século XIX tinha e tem até hoje dogmas, princípios que são aceitos e não são discutidos, verdades absolutas ou relativas que são apresentadas como absolutas e não podem discutir. As religiões então tinham rituais, usavam velas, incensos, paramentos, cantorias e uma série de coisas que formavam o corpo ritualístico da religião. E uma série de outros pontos que não nos cabe aqui agora a abordar. A religião na doutrina espírita é o aspecto de unir a ciência, a filosofia, dando consciência a cada um de nós de que somos parte desse universo, mas não como no panteísmo, que quando morre o corpo, você é como uma gota d'água que volta ao oceano e perde a sua persona, a sua individualidade, a sua história. Quando precisar de voltar à vida biológica, uma gota se destaca e parte sua vem nela. Não é isso. Vale a pena ler a introdução do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, onde isso é muito bem explicado. Todas as religiões que creem no Espírito e na sobrevivência de algo, a morte biológica, são chamadas de religiões espiritualistas. O budismo é espiritualismo, o sufismo igualmente, o brahmanismo, o candomblé, a religião dos africanos e todas as demais religiões acreditam num conceito espiritual ou num princípio espiritual. Muito bem. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, quando nos apresenta através do Livro dos Espíritos,
vem dizer-nos essa postura do religare, mas sem toda essa carga de rituais, dogmas, hierarquias, etc, etc, etc. Vem nos apresentar a religião no aspecto da lei natural, como ele vai abordar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há vários momentos na história da humanidade em que são apresentados através de uma pessoa ou de várias pessoas um conjunto de informações novas. No Espiritismo, nós destacamos 3 momentos. Primeiro momento com Moisés. Antes de Moisés, o que valia era a lei de talião. Toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente. Ele matava meu filho, eu ia e matava um dele. Alguém me agredia, eu ia e agredia igualmente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Vem Moisés, e além de trazer o código das 10 leis que recebe no Monte Sinai, vale a pena assistir com Charlton Heston os 10 mandamentos, numa época em que não havia computador nem Hollywood. E todos aqueles fenômenos são filmados com recursos mecânicos, não com recursos de desenhos. Moisés traz um conjunto de informações extraordinários que servem não apenas para o povo hebreu, mas para toda e qualquer pessoa que queira dele se beneficiar. Moisés traz um conjunto de leis. Uma das leis que mais se destaca e que vai ser um escândalo para a época: se o Miguel me ofender, eu agora preciso perdoar 7. O Miguel começava a falar grosso comigo, eu já levava a mão no punhal, na espada, pronto para poder acabar com ele. Agora o Miguel me ofendeu, o Miguel aprontou comigo, tem que perdoar uma vez. Daí a 3, 4, 5 dias, semanas ou mês, o Miguel apronta de novo, eu digo 2. Na hora que ele aprontava a 6, eu já ficava provocando para ele aprontar a 7 para acabar com ele de uma vez. Gente, para quem era olho por olho, dente por dente, tem que perdoar 7 vezes, falar uma coisinha à toa, é uma coisa do outro mundo. E não foi só isso. Junto com as leis dos 10 mandamentos, eles são chamadas leis divinas, ele vai trazer um código de ética, um código de comportamento social, individual, que são chamadas as leis mosaicas. Então nós consideramos Moisés como a primeira revelação. 1600, segundo alguns historiadores, 1800 anos depois, nasce Yahshua ben José, que é Yahshua, filho de José, é Jesus. Em Nazaré, Belém, a tradição vocês conhecem, e ele vai se tornar, vai se apresentar como sendo aquele que eu venho vos trazer uma boa nova, a mensagem da boa nova. E Jesus vem agora dizer: eu não vim destruir a lei, mas dar uma outra interpretação à lei. Toda vez que Jesus corrigia algo que estava na lei de Moisés, ele não corrigia criticando, mas oferecendo algo mais vantajoso. É como eu dizer, sentar de perna cruzada não deve mais ser a postura da mulher na sinagoga, mas sim na postura X. Por isso, e dava uma série de explicações que não tinha como enfrentar. Por exemplo, os discípulos chegam cansados em determinado momento e vão comer. E alguém diz: teus discípulos não seguem a regra, não lavaram as mãos antes de comer, estavam esfomeados. Vocês imaginam o que é andar naquele sol causticante do Oriente Médio, naquelas estradas poerentas? Ele diz: em verdade eu vos digo, não é o que entra pela boca do homem que o contamina perante Deus, mas aquilo que sai. Ele está dizendo que é para não lavar a mão nunca mais? Não, mas ter cuidado com o que sai, é mais importante que o que entra. Mestre,
Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, como manda a lei de Moisés? Ele diz, não 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7. Então, quando ele corrige algo na lei de Moisés, ele corrige oferecendo algo melhor. É a postura do pedagogo, é a postura do mestre, é a postura do educador. Essa é a missão de Jesus. E ele vem, em verdade, há muitas moradas na casa de meu pai. Moisés havia proibido conversar com os mortos. Só se proíbe aquilo que é possível. Quantos anos você tem, jovem? 12 anos. Quando você tinha 5 anos, hoje você já não é mais bobo de querer enfiar o dedo na tomada. Mas com 5 anos você ia enfiar o dedo na tomada. Seu pai dizer, menino, não faça isso, está proibido de enfiar qualquer coisa na tomada. Vamos proibir a uma criança algo que é possível de ser feito, algo que pode ser proibido. Não é isso? Se ele falasse assim, papai, eu vou subir no terraço do prédio, me leva lá em cima que eu quero colocar a mão na lua. O pai dele ia proibir ele de colocar a mão na lua? Não, ia levar ele no terraço e, embora a lua estivesse surgindo atrás do telhado do prédio, ele ia mostrar que entre o telhado do prédio e a lua tem uma distância muito grande. Se Moisés proibiu invocar os mortos, é porque, tendo convivido muito tempo no Egito, o povo hebreu absorveu aquela consulta aos mortos. Nasci uma criança, quer saber o nome? Consulta os espíritos. Os espíritos eram consultados para as coisas mais vulgares. Aí pergunta então a Jesus, mestre, o que eles perguntaram a Jesus? Vamos ver o foco de atenção. Por que eu puxei esse assunto? Não diz a lei que é proibido invocar os mortos? Não diz a lei que Elias deveria voltar antes que tu aparecesses? Ele responde para os 3. Após conversar com Elias e Moisés no Monte Tabor. Em verdade, eu vos digo que Elias já voltou e não o reconheceram. Se não adulteraram a tradução, está lá no Novo Testamento. E eles entenderam que ele se referia a João o Batista, que tem a cabeça decepada, o pedido de Salomé. Então, nós vamos ver que Jesus vem abrir a lei de Moisés, dar uma nova consciência e vem nos mostrar uma série de coisas que eu não vou apontar agora.